E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo na paz de Deus? Tudo na paz de God? É aquele que eu tô bilíngue, eu tô. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vergonha da fé. Sabe? Ter vergonha da fé que você exerce. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque assim, eu fui criado dentro da igreja evangélica. Então, eu fui criado dentro da igreja que os usos e costumes da igreja eram meio que ferrenhos, sabe? Sabe aquelas igrejas onde que não pode usar calça, não pode isso, não pode A irmã aquilo. tem que usar um saião até o pé, A irmã tem que tem usar que um... usar duas camisetas, não pode Isso, cortar o não pode cabelo, cortar o não pode cabelo. fazer a sobrancelha. Isso mesmo. Deus é mais, Rapar o falar sovaco de... e a virilha é inferno direto. Então, mas é a realidade. Então, assim, eu fui criado em uma igreja que era desse jeito, sabe? E durante muito tempo eu acreditava que isso era fé. Eu acreditava que isso era você ter contato com Deus. Que isso sim iria me aproximar de Deus. Eu não sei como que era a visão da Lê. Eu via muito assim também, só que muito dessa forma que a gente falou, de saião, de não cortar o cabelo e tudo mais. Mas eu tinha muito uma visão de dentro da igreja de proveito, sabe? Eu tinha muito essa visão. Que o pessoal ia tentar se aproveitar, que ia... É, Então, assim, o que me afastou muito da fé, eu vejo que... O que me afastou muito da fé foi não querer viver esse estilo de vida, primeiramente, e segundamente, de ter vergonha de falar que era cristão, porque eu sabia que era aquele jeito que as pessoas viam. Quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, eu comecei a perceber que isso era religiosidade. Quanto aham. mais eu fui me aproximando e fui entendendo, eu percebi que essas pessoas elas são religiosas. Mas aí você começa a criar um preconceito, um pré não, você começa a criar um preconceito com É um você mesmo. preconceito. É, um preconceito com você mesmo. De você pegar e falar assim, poxa, é... E aí você ouve as histórias, né? Eu conheço uma menina que foi convidada a se retirar da igreja por causa da roupa que ela estava vestindo. Então, E muita chamada de atenção, porque você é assim, porque você é assado. E é justamente isso que você tá falando, tipo, cara, eu não quero ser essa pessoa. eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa legal. E aí quando você vai conhecendo a Cristo, você vai conhecendo a Deus, você vai se aproximando, você começa a ver que você é uma pessoa legal, você não continua com os seus gostos, mas você continua sendo uma pessoa legal, que você continua pensando no outro como ele está agora, não é como ele vai estar daqui 10 anos depois de conhecer a Deus, você começa a ter uma percepção melhor, sabe? Cara, e E quando a gente se aproxima de Deus, eu acho que nem daqui 10 anos, mas diariamente a gente tá mudando o nosso pensamento e a gente mesmo. Na parte de compaixão, na parte de ajudar o próximo, na parte de empatia, muita coisa vai mudando. então, assim, essas coisas foram sendo tratadas dentro do meu coração. Segura aqui, que eu vou amarrar o tênis de novo. Essas coisas foram começando a ser tratadas Ai, em meu meu Deus, coração e... Ixi. deu uma bugada aqui. Essas Aí, coisas começaram a ser tratadas em meu coração e... E hoje em dia não, mas eu peguei um período meu que eu acho que eu tinha até um pouco de vergonha de falar que eu sou cristão, sabe? Porque eu não, o sei que as outras... crente, a É, palavra crente, você crente já pensa o quê? Putz, já não não é. é Fala, legal. ih, é crente. É crente, não é legal. Uhum. É crente, é chatolino. E eu já era chatolino antes do cristianismo. Né? Não tem nada a ver com o cristianismo. Tipo assim, é só a minha chatice mesmo normal. Mas eu fiquei durante um tempo com essa vergonha de falar, cara, eu sou crente, eu acredito em Cristo. Então assim, eu estava com vergonha de demonstrar a minha fé e falar e orar.
Depois que Deus vem tratando a gente diariamente, eu comecei a fazer bastante live. Comecei a pegar o ano para fazer live. E as minhas lives eu sempre orava, eu sempre pedia para Deus, eu sempre estava clamando no ao vivo. Isso daí foi aonde que eu vi que, cara, isso que eu tinha dessa vergonha é algo que eu não preciso ter. Porque aquilo, tô orando, tô isso, tô aquilo. Quem quiser pensar o que for, vai pensar se eu estiver orando, se eu estiver xingando, se eu tiver isso, se eu tiver E sabe aquilo. uma coisa que eu até esses dias eu vi na Bíblia? Falando que uma das coisas que os demônios usam para nos aprisionar é a vergonha. É a vergonha. Então, assim, às vezes a gente está conversando com alguém sobre alguma palavra da Bíblia, ou qualquer coisa do tipo, e aí a gente começa a sentir vergonha, ou a gente não consegue entender a palavra, qualquer coisa do tipo. Isso são os demônios agindo para que aquilo deixe de fazer sentido no nosso coração. Isso. Eles roubam a palavra do nosso coração. Isso está na Bíblia. Aí, mas eu não sabia, tá vendo? Pega aí a aulinha aí, pega a nossa... Então, assim, isso da gente sentir vergonha. Ai, eu não quero ser chamado de crente. Ai, Eu não quero usar essa saiona. É, mas a saiona É a ainda religiosidade, é né? religiosidade. Mas isso aí foi imposta por quem? É, por causa de uns manezão que começou... Não sei se vocês são da época, não sei se alguém aí é da época, que não podia ter barba, que barba era coisa do capeta, que não sei o que era coisa do capeta, assistir novela era coisa do capeta. Hoje em dia a gente tem um celular. Tá aí o negócio que mais traz destruição para a família, mais traz destruição para Muito lares. mais do que a televisão. Muito mais que a televisão, que você vai cagar, você tá com o negócio, tá dentro do banheiro, você tá com o celular, e é algo normal. Então você imagina, a pornografia ficou de fácil acesso, que nem na minha época, e eu falo abertamente, na minha época para mim consumir pornografia quando era jovem, era TV, era isso, era aquilo. Hoje em dia o jovem ele consome pornografia na mão ali, ó, no celular ali, ó. Leva para dentro do banheiro. E não é difícil, né? Não é difícil, coloca um negócio ali. Qualquer coisa que você colocar ali no Google, você já encontra. Você já encontra. Então nem assim, precisa, não vai nem muito longe, né? Vai dentro da rede social. Nas próprias redes sociais você já encontra. Então assim, tudo isso foi... Ai, me perdi a linha da meada aqui que eu tava falando. Da pornografia, essa parte aqui eu ia cortar, mas eu não vou cortar não. Deixa assim, que é assim que funciona a linha de raciocínio às vezes. Que da pessoa, por causa da religiosidade e tudo mais, isso e aquilo. Que a gente tá falando da religiosidade. Então assim, muitas das vezes você não tá conseguindo exercitar a sua fé, você não tá conseguindo falar de Cristo, falar de Deus, porque você está nessa fase da vergonha. E eu vou falar para vocês, não é fácil. Às vezes a gente vai em uma reunião, a gente às vezes está falando com uma pessoa e tudo mais, a gente percebe que a nossa linha de raciocínio ela já está totalmente diferente de uma pessoa do mundo. Enquanto muitas das vezes um jovem, uma pessoa da nossa idade está falando de algumas outras coisas, a gente está às vezes a gente está falando de Deus, às vezes a gente está falando de provações. Claro que a gente não fala de guerra espiritual, porque isso daí é papo. São tudo doido, coisa... biruta. Então assim, mas se você estiver passando por essa fase da vergonha, de ai, porque os outros vão me chamar de crente, cara, se desprende um pouco da religiosidade. Tipo assim, entenda o que de fato é. Entenda de que isso. Tipo assim, antigamente eu tinha a visão de que o crente era aquele evangélico doido. Sabe? Aquele. Tem até uma palavra pra isso que agora eu não lembro. Mas assim, aquele crente. Eu acho que é pra lá a trilha, né? Que acho que sai. É pra cá. Aqui tá a plaquinha. É aquele crente, o crente do saião. Eu achava que se me chamasse de crente eu ia ser aquilo lá. Não crente de que eu acreditava em Jesus. Pra mim, crente era isso. Era então, aquilo. assim, é até uma visão deturpada que eu tinha. E eu acredito que muita gente tenha. Porque 80% das coisas que a gente pensa é parecido com o que as outras pessoas pensam. Né? Provavelmente tem um monte de gente assistindo isso e pensando, cara, é isso daí que você tá falando, é o que eu penso. Porque assim, hoje em dia eu sou totalmente oposto do que é o crente.
né? O homem crente, é o de terno, é de não sei o que fala Santíssimo Deus amado Pai. Que fala assim, sabe? Que faz essa que tem sotaque pentecostal. Eu vi esses dias É. uma criancinha lá, que a criancinha nem falava. Aí pegava e batia assim, pegava a lencinho dele de diafragma. Tirava passava assim. assim na cara. Eu Isso aí é falei, gente, olha a criança. o A sotaque criança só tá pentecostal. imitando. Só tava imitando? Então, assim, Ai, que bonitinho. às vezes a gente precisa de se desprender, ver o que realmente é e ver que, tipo assim, cara, isso daí que os outros muitas das vezes estão querendo pregar pra você é religiosidade, isso aí vai afastar você de Deus. E quando você se juntar mesmo com Deus, você vai perceber que, cara, você vai ser do seu jeito. Não significa que o seu jeito ele vai trazer Eu acho que a gente choque. precisa sentir paz. A Vai gente trazer precisa... choque pra igreja, né? Sim, Tipo assim, você não sim. vai entrar dentro da igreja com um crucifixo ao contrário, no peito, entendeu? Entendeu, né? Vocês não é burro, porque eu sei que tem gente que é meio burrinha e vai estar assistindo isso. Então, essa foi uma dica pra você. Você vai acabar mudando, mas você não vai se tornar o cara do terno, de gravata e tudo O mais. importante é o que você vai sentir e o quanto você vai estar próximo de Deus. A gente não Bonitinho precisa seguir essas regras, a gente não precisa seguir, que são quase regras, né? De como ser para estar próximo de Deus. Às vezes essas pessoas nem são próximas de Deus. Uhum, mas elas aparentam ser, né? E quem realmente são, porque aquilo, se isso fosse parâmetro para a gente estar próximo de Deus, Jesus mesmo não estaria, porque na época dele não tinha terno. Pois. Não, e outra, falando em Jesus, a gente precisa ser a cópia de Jesus, né? E Jesus era legal. Se a gente for estudar a Bíblia e ver como Jesus era, cara, Jesus era um cara legal, que estava em comunhão, que ia nas festas, que dançava, que brincava. Ele falava ali os ensinamentos dele, a palavra, mas ele era um cara feliz. Legal. Parece que o crente não pode rir. Então, não pode nem contar uma piada. Pois. Mas é isso. Então, assim, tenha vergonha da sua fé, não. Busque mais a Deus, entenda mais de Deus, porque você vai perceber que as coisas vão mudar. E muito na sua vida. Quer dar um tchau aí? Tchau de miss. Tchau de mim.